Fala galera, Carlos Galasso lá de cá de novo. Uma dúvida que sempre ocorre, que a turma sempre pede pra gente, são dicas, ou metodologias de como você precificar o serviço com drone. Quanto cobrar, pelo serviço com drone. Serviço com drone basicamente é um serviço como um outro serviço qualquer. Então você tem alguns custos que você precisa considerar na composição do seu preço. Você precisa identificar os seus custos fixos, então você precisa identificar o seu custo de aluguel de sala, de equipamento, de computador, de internet, de água, de luz. Você ter um valor para isso, quanto isso custa para você por mês. Você precisa também identificar alguns critérios, como por exemplo, quando você vai fazer um serviço, o custo que você vai ter para se deslocar até o local onde esse serviço vai acontecer. Se é na mesma cidade, se é fora da cidade, se é na região metropolitana, ou se é em outra cidade, se você vai se deslocar de carro, se você vai ter que pegar um avião, se você vai ter que dormir no local ou não, Então isso tudo seria um outro centro de custos, digamos assim, que é a parte de deslocamento, de logística, ou de mobilização da equipe, como algumas empresas comentam, fazem. Então você precisa considerar esses custos de logística. Quanto você vai gastar para ir até o local fazer o trabalho que você precisa e quanto você vai gastar efetivamente para você voltar, considerando o seu deslocamento, sua eventual hospedagem e, claro, a alimentação também. Além disso, você precisa considerar os custos do seu equipamento. Não só o custo de aquisição do equipamento, como também o eventual custo de manutenção do equipamento. Então você precisa considerar o custo que você teve para comprar o equipamento, o drone em si, o kit básico principal, quanto você gastou para comprar de baterias novas, quanto tempo essas baterias vão durar e você vai ter que renovar o seu estoque de bateria. Os aplicativos que você usa, alguns são pagos, alguns não tem custo, mas dependendo do aplicativo, do serviço que você for executar, você vai precisar de um aplicativo que seja pago. Dependendo do serviço que você vai fazer, você vai precisar ter aplicativo para fazer processamento de imagens, ou não, ou simplesmente uma edição. Você precisa considerar também o valor do tablet ou dos outros acessórios que você usa para fazer aquele serviço. Você tem os custos de seguro que você precisa ter para o seu equipamento, o seguro reta, que é obrigatório pela ANAC, ou o seguro de casco, se você optar por contratar o seguro de casco, no caso de um sinistro, você ter a proteção do equipamento. Então tem todos esses custos que você precisa levar em conta. Então não tem muito uma fórmula de bolo, mas basicamente é você considerar os seus custos fixos para você manter a sua estrutura, os seus custos de logística, o quanto você vai gastar para chegar e voltar, e o custo dos equipamentos que você vai estar usando para fazer aquele serviço. Nisso tudo você calcula o quanto uma parcela de cada um e você não pode, obviamente, deixar de esquecer custos com impostos, que você vai ter que emitir nota fiscal e você vai pagar imposto, e, obviamente, o seu lucro. Então não dá para falar assim, quanto é que custa para fazer uma foto para um empreendimento imobiliário? Depende. Você pode ser um custo simples, você pode estar indo próximo da sua casa ou do caminho da sua casa para o escritório ou para a casa da sua namorada, ou eventualmente você vai ter que se deslocar para outra cidade para fazer essa captação das imagens. Isso tem um custo, você gasta mais ou menos para fazer esse trabalho. Então é importante você ter ideia desses custos, de quanto você efetivamente vai gastar e quanto você pode cobrar. E claro, você ter uma ideia do mercado em si, quanto o mercado está cobrando, porque não adianta nada você querer cobrar um valor muito baixo, que aí você acaba prejudicando não só você, mas também o mercado como um todo. E você cobrar muito caro, você acaba às vezes não fazendo muitos negócios, tendo muitos contratos e fazendo muitos serviços. É importante você ter uma base do mercado, de quanto o mercado está cobrando, para você ali ter uma ideia do quanto você vai cobrar. Agora, você precisa cobrar como todo mundo? Não. Você tem, como eu comentei, os seus custos, certo? E você tem a qualidade do seu trabalho, você tem um valor agregado ao seu trabalho. Então, quando você é iniciante, normalmente você acaba cobrando um pouco mais barato. Quando você tem mais experiência, mais conhecimento daquele serviço, você tem uma garantia que você vai entregar um serviço com maior qualidade para o seu cliente, e isso acaba custando um pouco mais. O valor da experiência e do conhecimento também tem que ser considerado na hora de você precificar. Então, as dicas basicamente são essas. Conheça os seus custos, os seus custos operacionais, de quanto você precisa para manter a máquina rodando. Saiba quanto você gasta de imposto, que você vai ter que pagar todo mês, e tenha uma noção de como o mercado está atuando, como seus
concorrentes ou seus parceiros estão atuando para você não fugir muito nem para baixo, nem muito para cima. Espero que tenha ajudado. Quem sabe em breve a gente não solta um curso sobre empreendedorismo com drone, onde a gente ensina também a precificar isso. Grande abraço e bons voos!